Alô, tudo bem? Espero que sim, que estejas a ter uma boa semana e olha, cá estou eu para falar contigo sobre o novo vídeo de coaching desta semana. E esta semana, por acaso, gostava de falar contigo sobre um tema que eu já tenho. Aliás, já fiz aqui de paia, talvez há 2 anos, um vídeo sobre esse tema, que é o tema de causa e efeito. O que é isto de aprenderes a viver a vida estando tu em causa ou então fazes a escolha que a maior parte das pessoas faz, que é viveres a tua vida estando em efeito. Mas desta vez gostava de te colocar um bocadinho no mindset ou no contexto das relações, que é um tema sobre o qual eu tenho andado a falar e por acaso agora tenho uma série de clientes minhas a trabalharem sobre a fatia das relações afetivas, não é? Da área do romance, e tenho-me deparado com esta dificuldade, que é várias vezes, em vários momentos da nossa vida, é-nos difícil estar em causa. E o que é que eu quero dizer com isto, estar em causa? Estar em causa significa que tu és o centro e, portanto, és a origem, por assim dizer, da tua causa, de tudo aquilo que de bom acontece na tua vida e tudo aquilo que de menos bom acontece na tua vida. Portanto, se algo corre bem, é porque de certeza tu estás a fazer um monte de coisas para que isso assim seja, e se algo corre menos bem, então de certeza também é porque tu estás a fazer uma série de coisas para que assim seja. E nem sempre é fácil. Eu costumo dizer que estar em causa ou viver uma vida em causa, viver uma vida em que tu és o centro, és o responsável. Eu não gosto muito da palavra culpa, tipo, tudo é culpa tua, não é uma palavra que eu gosto muito, mas gosto muito da palavra responsabilidade e de assumir responsabilidade. Então, viveres uma vida em causa quer dizer que tu assumes responsabilidade por tudo aquilo que tu tens ou que tu não tens na tua vida, neste momento, seja em que área for. E o que é que acontece com esta área do romance que eu estava a falar há pouco? Neste momento tenho umas 4 ou 5 clientes a trabalharem especificamente sobre esta área e não todas, obviamente, mas começo a notar que há aqui um padrão. É uma fatia particularmente difícil de nos pormos em causa. O que é que isto quer dizer? Talvez porque tínhamos sido muito educados a que o amor acontece, principalmente as mulheres, ou o príncipe encantado há de chegar, ou é aquele tipo de coisas que não se força. Essas coisas um bocado, acho que se romanceou um bocado mais a questão do amor e a questão das relações, e então torna-se mais difícil quando, na altura da nossa vida, até gostávamos de estar numa relação, mas não estamos, torna-se um bocado difícil de assumirmos a responsabilidade, de olharmos para nós próprios e dizermos, ok, se eu não estou numa relação é porque alguma coisa eu estou a fazer para isso ou não estou a fazer para vir a estar. E é uma área então que nós temos alguma dificuldade em assumir a causa disso mesmo. Mas quanto mais dificuldade tu tiveres a assumir ou pôr-te em causa em relação a determinado assunto, mais difícil vai ser tu conseguires resolvê-lo. Porque estar em causa é sobre uma coisa muito importante, é sobre poder pessoal. O que é que isto quer dizer? O contrário de estar em causa, como eu falei há pouco, é viver em efeito. E viver em efeito significa que tu achas que a responsabilidade de tudo aquilo que te acontece ou não te acontece na tua vida é dos outros. E os outros pode ser o teu marido, o teu filho, a tua esposa, a tua namorada, o teu chefe, o Estado, certo? Portugal, que é um país isto ou aquilo. Ou seja, estás sempre a tirar a responsabilidade dos teus resultados para algo fora de ti. Isso é o que se chama efeito. Pelo contrário, estar em causa, estás a assumir a responsabilidade interna dos teus resultados. E só aqui, só quando tu sabes que tudo o que tu tens ou tudo o que tu não tens vem na realidade de ti, é que tu consegues recuperar o teu poder pessoal. Porquê? Porque se tu assumes que a responsabilidade é tua, então também assumes que tens o poder de alterar, de mudar, de fazer diferente e de poderes ter resultados diferentes. Quando tu assumes que a responsabilidade é dos outros, então não tens grande poder pessoal para alterar nada. O que é que acontece nas relações? Quer tu estejas numa relação que, por exemplo, pode estar a passar por uma fase não tão positiva, ou quer tu não estejas numa relação e queiras estar. Cada vez que tu chutas para fora para o outro, certo? E repara, se não estás numa relação, o outro pode ser, os homens são todos iguais, ou não há pessoas interessantes, ou não há pessoas que queiram compromissos, por exemplo. Ou o outro pode ser mesmo alguém específico, não é? Tipo, a culpa é do meu chefe, eu não sou mais criativa porque ele não deixa e bloqueia toda a minha criatividade, ou eu não ganho mais dinheiro porque em Portugal os salários são baixos. Seja lá o que for, isto é estar em efeito. Isso, quando tu estás em efeito, tu estás a pedir a outras pessoas para resolverem os teus resultados, certo? Portanto, estás a ser um agente que até abre um bocado de mão, não é? Do seu poder pessoal, como eu estava a falar há pouco, e diz, ok, pronto, olha, eu gostava de ter um resultado diferente, mas vejam lá se vocês, sejam vocês os namorados, as esposas, os chefes, os filhos de Portugal, o mundo,
ou outra coisa qualquer. Mas cada vez que tu fazes isto, não tens grande poder, porque tu não consegues mudar os outros. A única pessoa com quem tu consegues trabalhar e a única pessoa que tu consegues mudar em termos de atitudes, ou hábitos, ou gestos, és tu mesmo. Então, quando tu assumes as coisas, assumes essa questão de espera, eu estou a causar isto, então eu posso também mudar isto e fazer isto de maneira diferente. E porquê que isto é importante em termos das relações, ou porquê que eu gostava que tu ouvisse este vídeo hoje, desta vez que estou a repetir o tema, dentro do contexto das relações? Porque é muito comum nós acharmos que sobre as relações não podemos fazer nada. Tipo, se a questão for, por exemplo, estamos numa relação, mas a relação não está a correr muito bem, aqui então é muito, muito, muito frequente, a culpa é do outro. Ele isto, ela aquilo, não sei o quê, rararara. Sempre que tu começas uma frase por tu, não estás em causa. Sempre que tu começas uma frase por eu, estás em causa. Já agora, isto pode ser uma boa dica para tu, se quiseres treinar ou estar mais em causa, experimentares fazer isto no teu discurso, cada vez que tu vais falar com alguém sobre as questões que tu queres mudar ou modificar, aprenderes a começar as tuas frases por eu. Eu isto, eu aquilo, eu seja lá o que for. Então, se a relação estiver mal, acontece muito isto, não é? A culpa é do outro, o outro é que fez isto, ou aquilo, ou seja lá o que for, ou uma série de coisas. Se não estamos numa relação, acontece muitas vezes aquilo que eu falei há pouco, que é, não há homens de jeito, ou as mulheres são todas controladoras ou ciumentas, sei lá, seja lá o que for, mas sistematicamente chutamos para fora. E por acaso aconteceu, na semana passada, uma coisa engraçada, estava a trabalhar com uma cliente que está a trabalhar sobre esta fatia já há muitos anos, e a própria pessoa dizia-me isso, dizia-me, Marta, já estou há 10 anos a trabalhar sobre isto. E eu lembro-me de ter perguntado, ok, então estamos há 10 anos a trabalhar sobre uma área. Então quando eu pergunto o que é que podia fazer de diferente, tem que haver uma resposta qualquer em causa, certo? Porque se nós estamos a trabalhar sobre qualquer área de vida há muito tempo e não estamos a ter o resultado que nós queremos, então há uma necessidade maior de estarmos ainda mais em causa. Há alguma coisa sobre nós, ou que nós estamos a fazer, ou que nós estamos a ser, que está a passar, mas nós não estamos a conseguir vê-la, a conseguir aceitá-la, a conseguir encará-la. Enquanto nós não a mudarmos, enquanto nós não estivermos em causa também aí, não vamos conseguir dar o passo seguinte. Então, a determinada altura, tu tens que assumir um bocado essa responsabilidade, tu tens que assumir a responsabilidade de questionares, no mínimo, para, ok, estou há não sei quantos anos a trabalhar sobre a mesma coisa, falei isto. As pessoas não podem estar todas erradas e eu estar certa. Portanto, o que é que eu não estou a ver? O que é que eu preciso de olhar de uma maneira diferente? Que ações ou que hábitos novos é que eu tenho que vir a ganhar? Mas este tipo de perguntas é que te vai ajudar a descobrir novas estratégias, novas formas de conseguir chegar aos teus resultados. Se tu não fizeres isto e estiveres sempre na questão de o outro é que me devia mimar mais, o outro é que me devia dar mais feedback positivo. Eu lembro-me aqui há uns anos atrás, tive uma amiga minha que veio falar comigo sobre a relação dela e durante 2 horas ou isso eu deixei a falar e tudo era culpa do marido, porque isto, por aquilo, porque a paixão desapareceu, porque o mimo desapareceu, porque as surpresas desapareceram e eu ouvi, percebi que ela estava a precisar de desabafar e deixei também, é importante que nós temos esse espaço para nós, mas assim que ela depois parou, não é? E começamos a entrar numa fase de pensar em soluções e alternativas para a relação, lembro-me dela ter perguntado e então, tipo, o que é que eu faço? E eu virei-me e perguntei, ok, diz-me uma coisa, estavas-me a dizer há pouco que a pessoa X deixou de pôr paixão na relação. E tu quanta paixão é que tens posto? E ela ficou assim, tipo, a olhar para mim, tipo, hã? Sim, quão apaixonada tens sido com uma pessoa, quanta paixão tens trazido para dentro da tua relação? Ela, não tenho. Ok, falaste-me há pouco também que a pessoa deixou de te surpreender, de te mimar, de te acarinhar. Quanto é que tu tens surpreendido a pessoa? Quanto é que tu tens feito pequenas surpresas para a pessoa, quanto é que tens dado feedback positivo, quanto é que tens estado apaixonada na presença da pessoa e surpreendido. E ela, tipo, não tenho, deixei de fazer. E eu depois perguntei-se, então como é que tu podes exigir que alguém faça uma coisa na tua relação da qual tu própria não és um exemplo, está bem? E isto, quando tu começas a perguntar isto, tipo, ok, o que é que eu estou a fazer pela minha relação para a minha relação estar apaixonante? O que é que eu estou a fazer para ela estar viva, para estar dinâmica, para estar entusiasta? E estas perguntas são muito mais interessantes e muito mais poderosas do que a frase
ele ou ela não faz isto, não põe paixão aqui dentro, não põe entusiasmo aqui dentro, não põe uma série de coisas. Manter-te neste mindset não vai ajudar nada, só vai te ajudar o teu resultado só vai modificar se a outra pessoa modificar por ti, mas tu não controlas a outra pessoa. Enquanto que quando tu te pões em causa, quando tu olhas para ti e pensas, ok, o que é que eu não estou a ver? Como é que eu posso ser o maior exemplo daquilo que eu quero ter na relação ou em qualquer outra área de vida? O fruto que vem daí, o sumo que vem daí é muito mais impactante para trabalhar, pode dar muito mais ideias, muito mais estratégias do que tu pôres a coisa toda em efeito e a responsabilidade de ser sempre dos outros. Isso não ajuda nada. Não estou a dizer que tu não podes fazê-lo como desabafo, todos nós precisamos de desabafar. Olha, eu ainda há um bocado fiz isso, precisei de desabafar e não estava minimamente em causa, estava totalmente em efeito e tudo bem, desde que tu faças com consciência e digas, ok, agora já tive aqui o meu momentozinho de desabafo, bora pôr-me em causa, porque é a única maneira que eu tenho de resolver as situações. E de facto tenho mesmo vindo a perceber que para estás em causa há uma coisa super importante, que é estás num sítio de autoconfiança. É muito difícil às vezes estarmos em causa e assumirmos a responsabilidade pelas coisas quando temos uma série de fragilidades e quando temos uma série de buracos na nossa autoconfiança. Pode tornar o processo de estar em causa ainda mais difícil. Quanto mais autoconfiante tu te tornas, mais fácil vai ser, ok, desculpa, isso é responsabilidade minha, eu estou a provocar o meu papel nisso e como tal posso fazer diferente para que deixe de o provocar. E isto é uma coisa super importante, estás autoconfiante o suficiente para conseguires assumir as tuas coisas para que depois o possas mudar. E quando duas pessoas dentro de uma relação estão profundamente em causa, isso é espetacular, porque cada um parte do princípio de que a responsabilidade disto é toda minha e se eu mudar o meu comportamento consigo mudar aquilo que eu não gosto na relação e a outra pessoa pensa o mesmo. Então os dois estão numa parte em que ninguém está a culpar o outro por nada, os dois estão a trabalhar no sentido de como é que eu posso influenciar esta relação de uma maneira mais positiva para mim e, consequentemente, para a outra pessoa. Nem sempre é um trabalho fácil de fazer. Eu costumo dizer que aprender a viver em causa é uma lição de vida, ou é uma coisa que vamos aprender ao longo da nossa vida, porque às vezes há momentos em que é mesmo muito difícil, porque estamos magoados, porque estamos tristes, porque estamos, sei lá, zangados até com outra pessoa, e nem sempre é fácil. Mas aquilo que eu te peço é, quando a emoção acalma, quando pões as emoções um bocadinho mais no sítio, que às vezes elas tolvam-nos um bocadinho a nossa mente, tenta recuperar o teu poder pessoal, tenta pôr-te em causa, certo? Ninguém está a dizer que tu és o único agente motivador nisso. Eu não vou agora explicar-vos aqui um modelo que eu explico em algumas formações, mas tu tens uma série de competências pessoais tuas para trabalhar, competências interpessoais que envolvem a tua relação com os outros, competências técnicas que envolvem dominar as técnicas da área de vida sobre a qual estás a trabalhar e depois há uma coisa aqui que se chama o globo. E o globo é aquele conjunto de fatores que tu de facto não controlas, não é? Por exemplo, se vem uma crise económica para o país ou se de repente estás a poupar dinheiro mas te avaria uma coisa gigantesca em casa e tu tens que gastar o dinheiro que estavas a poupar para consertar isso, quer dizer, esse tipo de coisas tu não controlas, mas tu controlas sempre a tua reação a determinado tipo de coisas, certo? Então, o globo, que é esses tais fatores externos, também contam, não é? Contam, imagina, 25%. E depois outros 25% para cada uma daquelas coisinhas que eu te falei, as competências pessoais, as interpessoais e as técnicas. E tu agora escolhes se queres jogar a tua vida a apostar em desenvolver-te a ti nas competências pessoais, desenvolver as tuas competências interpessoais, que é a tua capacidade de relacionar com os outros, desenvolver as tuas capacidades, as tuas competências técnicas, que tem a ver com quanto é que tu dominas do conhecimento e das técnicas dessa área que queres trabalhar. Se agora tens que escolher se tu preferes apostar as tuas fichas aqui e melhoraste a ti, melhorares a maneira como te relacionas com os outros e melhorares quanto é que tu dominas da área. Por exemplo, muita gente a trabalhar sobre a área das relações nunca leu um livro sobre relações, nunca fez coaching sobre relações, nunca fez terapia sobre relações. Então é difícil ganhar o conhecimento necessário para pôr a relação a funcionar, certo? Porque ninguém nos ensina, infelizmente, essas coisas na escola. Então tu escolhes se queres apostar as tuas fichas aqui ou se tu queres apostar as tuas fichas no globo, não é? Que é, deixa lá ver se a vida vem e te traz um romance, deixa lá ver se a vida não vem e não traz um romance, deixa lá ver se a vida vem e põe a tua relação numa fase boa, deixa lá ver se a vida vem e não põe a tua relação numa fase boa. Tu podes escolher viver assim, aí serás um efeito daquilo que a vida manda para ti, do jogo que a vida joga contigo. Ou tu podes escolher estar em causa, que é assumir a responsabilidade das coisas, começares a questionar-te, tipo, cada vez que alguma coisa acontecer, pensares, o que é que eu estou a fazer para provocar isto? Como é que eu poderia fazer diferente para provocar outro tipo de efeito e outro tipo de resultado?
Está bem? Isto era o que eu gostava de ver. Eu gostava mesmo de ver um país em que as pessoas falam mais sobre o tema das relações, aprendem mais sobre isso, olham mais para o outro com o sentido de o que é que o outro, ou o que é que esta relação está a mostrar sobre mim. E quando pões este foco aqui, retiras muito peso da outra pessoa. Eu devo-vos dizer que agora, quando comecei a fazer terapia sobre a área das relações, sendo que obviamente está a trabalhar coisas muito mais profundas do que isso, mas que depois se revêem nas relações mais íntimas e mais próximas, devo-vos dizer que quando eu cheguei estava numa perspectiva bem mais em efeito, e eu já tento pôr-me em causa muitas vezes, mas ainda assim achava que, por exemplo, uma série de padrões que estavam a existir na relação eram da relação em si, ou eram da outra pessoa, ou eram a minha reação aos padrões da outra pessoa, ou aos padrões que a relação estava a construir. E agora, que estou mais ou menos há um mês e tal a fazer terapia, percebo que não. Percebo que é totalmente meu, não quer dizer que eu só... O que acontece é que eu estou a usar a pessoa e a usar a relação para me fazer ver uma série de coisas que são minhas, padrões que são meus, que já estão instalados, alguns deles há muito tempo, e eu nunca tinha parado à séria para olhar direito para eles. Mas, ao mesmo tempo que há aqui uma série de feriditas de isto afinal é sobre mim e não é sobre o outro, ao mesmo tempo isto é uma ótima notícia, porque se é sobre mim, então eu consigo curar, não é? Porque eu não consigo curar o outro, ou a relação, que é uma entidade qualquer que não existe, mas eu consigo curar-me a mim, eu consigo mudar-me a mim, para quê? Para que eu própria seja mais feliz e para que as pessoas sejam mais felizes e para que a relação venha a ser mais feliz também. Mas devo dizer que tenho estado bem mais em causa e tenho percebido desta questão espetacular, que é, havia coisas que eu achava que eram da origem, da natureza daquela relação, das duas pessoas envolvidas naquela relação, que hoje em dia eu sei que não são, que são minhas. Estão instaladas há muito tempo em mim e acho que tudo, e por isso é que a área das relações é tão gira e tão rica ao mesmo tempo, porque tudo o que está a acontecer na relação, tudo o que está a acontecer com o outro, nas suas relações mais próximas, não só a afetiva, mas outras também, mas neste caso estou a falar afetiva, é um enorme espelho de ti. É um enorme espelho de aspectos teus que são espetaculares no teu autoconhecimento e aspectos teus que não são tão espetaculares no teu autoconhecimento. E quando tu decides olhar para eles como tua responsabilidade, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu posso fazer diferente, talvez aí consigas recuperar mais do teu poder pessoal e, quem sabe, alterar os teus resultados para aquilo que tu queres que eles sejam. Está bem? Então, manda-me as tuas perguntas. Eu sei que não é fácil viver em causa e eu sei que nós somos muito ensinados a viver em efeito. A culpa é do professor, a culpa é do Estado, a culpa é de Portugal, porque em Portugal não há nada de jeito, isto. Podes estar aí o tempo que tu quiseres, não vai mudar nada em termos dos teus resultados. Ou podes ter outra via, a via de estar em causa, a via de questionares de o que é que tu poderias fazer diferente, onde é que tu poderias fazer mais e melhor, onde é que tu poderias evoluir e sem sombra de dúvidas que seja lá o que for que depois acontece com as tuas relações ou com essa área, pelo menos contigo vai-te trazer muito mais poder, muito mais competências para depois jogares e trabalhares com os resultados da tua vida. Boa? Manda-me as tuas dúvidas, as tuas questões. Foi um prazer falar contigo mais uma vez. Beijinhos e até à próxima.